Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindo ao nosso programa. Hoje conversamos mais uma vez com nosso amigo Caliban Calitz, que responderá perguntas sobre os seres criados e o livre-arbítrio. Caliban, seja bem-vindo. João, é um prazer estar com você novamente. Prezado amigo Caliban, em outras entrevistas você falou sobre essa ideia de que os seres sairiam todos de um Criador. Você pode nos falar um pouco mais sobre essa ideia? Como e quando isso se deu? Eu acho que o como, né, a gente falou sobre isso, de que não teria outra forma a não ser se saíssemos, né, do Criador, porque o nada não existindo, né, e não existindo nada fora do Criador, os espíritos, né, os seres criados, eles necessariamente teriam de sair da própria natureza do Criador. Não seria, então, um processo de uma criação de fora, né, uma coisa fora, mas uma coisa que aconteceu dentro do universo, né? Se a gente conceituar que o universo seria o próprio Criador, esse universo constituído de Deus, né? E posteriormente, né? Você fez essa pergunta aí de quando, né? Que é uma pergunta mais complexa, né? Quando aconteceu isso, você está inserindo um fator novo aí, uma questão de momento, né? De tempo e tudo. Honestamente, é uma questão talvez impossível de ser respondida. Se isso se deu em algum momento, ou seja, se houve um momento em que o universo era constituído única e tão somente por Deus ou de Deus, isso nós não sabemos, né? Se o universo, então, ele era constituído só da força criadora e diríamos assim que Deus estaria sozinho. Deus estaria isolado ou de uma forma homogênea colocado em todo o universo. Se houve esse segundo momento, realmente só o Criador pode responder, né, e saber exatamente isso, né, se houve esse momento em que o universo passou a ter a companhia dos espíritos, né? Deus passou a ter a companhia dos espíritos. Então, realmente, nós não sabemos, é uma pergunta irrespondível, porque pode ser que sempre tenha sido assim, que o universo tenha sido constituído, ou se constitua, ou que seja esta a natureza do próprio universo. Então, realmente, nós podemos, pelo pensamento, conceber que Deus estivesse um dia isolado. Então, não existiam as potências criadas, né? Não existiriam os espíritos. Mas isso para nós se torna irrelevante, uma vez que nós passamos a existir dentro do seio do Criador. Então, para nós, isso sempre aconteceu, isso sempre foi assim. Agora, nós realmente não podemos, é uma questão de alta teologia, né? Imaginar que houve esse momento em que o universo se modificou pela vontade do Criador, né? Se é que isso é possível. Porque dos atributos que a gente conceitua em Deus
é a sua imutabilidade. É uma das... Então, se ele é o todo, e se ele mudou para que passassem a existir as potências criadas, os espíritos, né, dentro do seu seio, isso não deixaria de ser um movimento. E esse movimento, pelo menos na minha conceituação, na minha maneira de ver, ele não seria possível, embora eu possa estar profundamente equivocado nessa conceituação. Mas o fato de que Deus não possa mudar, né, isso é uma barreira para que tivesse existido um dia um universo homogêneo. Homogêneo, eu tô com dificuldade de me explicitar para entender que o universo em que nós passamos a existir, os espíritos, seria esse universo heterogêneo, em que o poder, né, ele seria disseminado por todo o ente criador que englobaria todas as criaturas criadas no seu próprio seio. Então, se Deus não poderia mudar, nós podemos responder que sempre foi assim. E é assim que é, e seríamos nós, assim, bastante arrogantes de pretender avançar além ou aquém desse ponto. Mas, acreditando que a lei divina ela é sempre una e igual a si mesmo, eu sou tentado, né, a acreditar que o universo é e sempre foi assim, que a natureza dele é de um poder central, de onde tudo emanou, e que os seres seriam infinitos ou eternos. Né? Eterno a gente sabe que né? Mas esse conhecimento, esse autoconhecimento, né, da potência criada, no seio da potência criadora, ela parece nos conduzir a essa afirmação de que eu não caberia o questionamento de quando, porque sempre teria sido assim. Não sei se eu estou sendo claro ou se eu estou complicando, né, o raciocínio, né? Porque se eu falar em quando, eu estou dizendo que o tempo está nascendo e tem uma contagem a partir desse limite que foi traçado. De antes não havia a vida para os espíritos, e depois desse limite passou a ser contado esse tempo de vida dos espíritos no seio da potência criadora. Então, essa questão é uma questão muito, vamos dizer assim, muito complexa, mas, ao mesmo tempo, nós poderemos imaginar que uma eternidade fracionada antes e depois de um determinado limite seria mais difícil até de ser explicado, porque eu poderia imaginar toda uma eternidade em que Deus era homogêneo, que o universo tinha só o poder central, né? Que Deus estivesse só. Eu posso imaginar uma eternidade. E, após esse momento, eu posso imaginar uma semi-eternidade, no máximo, para a vida dos espíritos, o que se reduziria, na verdade, a nada.
Então eu sou tentado, aí é uma tentação que eu tenho, né, de imaginar que os espíritos sempre existiram no universo e o universo é assim, né? Que ele sempre foi assim e sempre será assim, embora nós não estejamos com isso a dizer que este ente centralizador ele não existe. Pelo contrário, nós estamos dizendo que ele, né, entendeu, na sua infinita sabedoria, que é assim que seria a natureza dele próprio. Olha o que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que Deus, né, ele teria decidido que o universo seria constituído de infinitas potências criadoras submetidas ao seu poder centralizador, que seria o foco de onde tudo provém, mas não necessariamente que houvesse uma outra maneira para que isso ocorresse. Isso escapa ao pensamento mais arrojado que nós possamos ter, de imaginar que existisse uma outra forma de existir. Eu sou, né, mais uma vez, vou usar essa palavra tentação, tá? Ela está aqui colocada com uma, tá? Ela é intencional, essa palavra tentação que eu estou colocando. Eu sou tentado a acreditar que tenha sido sempre assim, porque sempre é o conceito de imutabilidade, é o conceito de eternidade, e se nós batemos tanto nessa tecla de que o tempo não existe, em última análise, né, que ele não existiria, na verdade, no seio do universo, então, se eu dissesse que os espíritos foram criados num quando, eu estaria negando tudo aquilo que eu disse. Mas isso é só a minha ideia, né? Falar, então, de nascimento de tempo é negar a ideia de eternidade. Você traçar, então, para mim, sempre foi assim e sempre será assim. Não sei se eu consegui responder. Com relação ao como, eu acho que não pairam dúvidas, né, de que o como é de que saímos da essência do Criador. Que esse Criador é eterno e infinito também não paira dúvidas, né? E de que a potência criada seja também eterna é o que eu estou lançando aqui, tá? Eu estou dizendo que o Espírito também é eterno. Ou então ele não teria nunca existido, né? E aí nós voltaríamos àquela questão de se extrair alguma coisa do nada. Isso seria possível para Deus, né? Extrair algo do nada? O próprio Deus, ele negaria a si mesmo, laborando sobre uma coisa que não existe, ele que é a existência em si? Compliquei bastante, não é, João? Sim, muito interessante. Bem, mas em outra entrevista, você falou também que os seres foram criados já com livre-arbítrio. Por consideração aos ouvintes que possam ter uma certa dificuldade de concordar com essa ideia, você poderia nos falar mais sobre esse assunto? É claro que sim, até porque a gente observa uma tremenda dificuldade, e não é uma dificuldade religiosa, não. Nós podemos falar numa dificuldade social até, de se entender o conceito de liberdade. A gente observa no mundo de hoje o que as pessoas conceituam como sendo a sua liberdade. Seria o direito, né, de fazer tudo que lhes desse na cabeça, não é mais ou menos assim?
A liberdade, se eu quiser pegar uma arma, dar um tiro na cabeça de uma pessoa, né, eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade. É o que as pessoas dizem, eu tenho liberdade, tem lá um sinal de trânsito lá, ele está no vermelho, mas se eu quiser passar no sinal vermelho, eu tenho que ter essa liberdade. Se eu quiser desobedecer a todas as leis do meu país, eu posso, não posso? A gente observa até movimentos de extrema-direita no mundo que se consideram tolhidos pela ideia do Estado, como o Estado lhes mandando. A gente observa muito um país aí, né, o nosso Estados Unidos aí, que tem uma formatação muito interessante isso, né? As pessoas que lá nos estados, vamos dizer assim, né, mais do interior lá, quando falamos do interior, que não é a costa leste, né, mas no oeste, isso é muito comum, né, de haver um conflito do indivíduo com a ideia do poder central. A gente vê as pessoas querendo ter o direito de proteger a sua propriedade privada com a sua arma, né? É possível isso. A gente sabe que cada estado dos Estados Unidos tem uma legislação própria, né, com relação a isso, mas a gente sabe que predomina esse conceito, né, de que aqui na minha terra mando eu. E o Estado é como se fosse um intruso que vai lá para extrair tributos indevidos, não é isso? É a noção, mais ou menos, que formatou o pensamento da extrema-direita norte-americana. E isso tem uma influência muito grande. Tudo que a maior potência do mundo faz, né, tende a ser imitada. Eu estou saindo aqui do terreno religioso, né? Estou caindo muito nesse terreno político e social, para tentar entender essas questões de liberdade, como a liberdade ela é conceituada no mundo, né? Então, seria corajoso no mundo é aquele que quebra barreiras, aquele que fala assim, você é tolo ou você é fraco porque você fica obedecendo códigos, você fica obedecendo leis. Você forte é o que quebra as leis, é aquele que atravessa os limites, não é assim? Toda a formatação da psicologia do chamado homem de valor da sociedade contemporânea é do individualismo. É em torno do individualismo, é em torno da vontade individual em contraposição à vontade do rebanho. Então, até a palavra rebanho, né, é colocada assim, se você é membro de um rebanho, você vale menos, né? O cabeça do rebanho lá, ele vale mais do que você, porque ele faz o que ele quer e você só segue ele. É mais ou menos isso que vem justificar todo o pensamento da época atual sobre a liberdade, né? Então a gente sabe as consequências, né, desse confronto, desse tipo de pensamento com outras conceituações sobre liberdade, principalmente aquilo que emergiu lá do movimento da Revolução Francesa, né? Da liberdade, igualdade e fraternidade, me parecem esses três lemas, eles ligados indissoluvelmente no pensamento progressista, né? Eu só posso ter liberdade para ter igualdade com os demais, mas essa igualdade tem que ser sedimentada dentro do pensamento de fraternidade. Pois senão perde o sentido da liberdade. A liberdade, então, terá que ser regida pela liberdade individual, né, que nos dará essa igualdade com o semelhante, mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser, de forma alguma, uma liberdade que
quebre os laços de fraternidade. Então, nós temos esses dois tipos de pensamento no mundo em confrontação quase permanente no mundo. Enquanto que uns são chamados de progressistas, né, que trabalham numa visão de coletivo, outros tentam colocar o homem no centro da questão, nesse aspecto de liberdade individual. E essa liberdade individual sendo conceituada como, né, aquele homem de gênio que vai sempre fazer diferente e tal, né? Então, essas duas conceituações, elas são muito interessantes, né? Porque a ideia do livre-arbítrio, ela termina sendo contaminada por esse pensamento, ou o pensamento atual é resultado de uma ideia ancestral em relação a isso. Nós vamos ver, então, que aqueles que defendem a existência de um poder regulador, eles, então, estão entregando a violência simbólica às forças do coletivo, abdicando da sua liberdade em prol de um progresso de uma sociedade, enquanto que outros têm um pensamento de lobo solitário. Então, a questão é bastante intrigante, né? Porque talvez responda por essa questão original do livre-arbítrio concedido à potência criada. Nós estamos falando potência criada porque o espírito nós conceituamos como uma das potências, né, da criação. Né? Deus, com certeza, né, a potência máxima e intransponível, mas a potência criada, o ser criado, né? Então, essa diferença que nós observamos no mundo, nós podemos dizer que ela é tão capital de ser definida, porque a cada passo nós vamos verificar os danos, né, isso na nossa conceituação, dessa primeira maneira de se encarar a liberdade, que seria a liberdade de fazer o que exatamente a pessoa quisesse, sem nenhuma consideração com as consequências dessa liberdade na vida de terceiros, né? Muitos, por exemplo, vamos falar de geopolítica, né? Alguns países mais poderosos, eles acham que podem tranquilamente determinar o destino e a vida de outros povos. Podem simplesmente falar, esse povo, vamos supor lá o meu país, né, o Brasil, né? Quero que ele seja um caudatário eterno a me oferecer commodities vantajosas, né? Esse país não pode ter pensamento. Não pode existir pensamento dele. Eu não quero que exista pensamento. Isso é bom? Pode ser do ponto de vista da potência imperialista, pode ser bom, né? Mas sob o ponto de vista da potência subordinada, isso não será bom. Então, voltando à questão do bem e do mal que nós falamos já, né? Da conceituação de bem e do mal. Se aquilo que é o meu bem não é o bem dos outros, isso não é bom. Né? Embora nós assistamos aí a doutrina Monroe, né, no mundo, tendo determinado, por exemplo, que a América Latina seja a eterna caudatária da América do Norte. Né? E nós existimos para dominar a América do Sul, isso na cabeça, né, de quem formulou essas doutrinas que nós consideramos extremamente agressivas, né? E extremamente limitadoras da criatividade dos demais povos. Então, essa liberdade, né? A liberdade, ela não pode ser, no nosso ponto de vista,
algo, e nós estamos nos colocando no polo oposto a essa conceituação de liberdade. Nós só acreditamos numa liberdade que seja liberdade para todos, que todos possam estar em pé de igualdade e, necessariamente, então, todos terão de ser jungidos pelos laços de fraternidade. Sem a fraternidade não existirá essa igualdade. E sem a igualdade não poderemos ter liberdade. Então, eu não tenho problema em tomar partido, não, das ideias progressistas, né? Que visem a dar valor à liberdade, mas condicionar essa liberdade à função social do bem. Jamais poderemos esquecer. Eu não poderia conceber que alguém poderá ter a liberdade de acumular a riqueza indefinidamente de tal maneira que faltassem os recursos para o restante, né? Não poderei jamais conceber que um pensamento, digamos, humanista e cristão possa aplaudir um tipo de doutrina, né? E às vezes me surpreendem muito aqueles que se dizem cristãos e defendem essas ideias de acumulação, as ideias de exclusividade, de exclusivismo, né? Ideias de não igualitárias, né? E às vezes até assacando contra os que defendem as ideias tendentes, né, a essa questão igualitária, de promover o caos no mundo. Eu acho que é o oposto, não? Não sei se eu estou... Eu vejo até muitos autores, até autores espirituais, que jogam o ônus da discórdia sobre aqueles que tentam diminuir as desigualdades, como se houvesse um benefício de ouro, né, na acumulação. Isso me causa uma estranheza profunda quando leio textos, mesmo de autores espirituais, e aqui são aqueles que falam do além-túmulo, tá? Aqueles que, quando eu digo autores espirituais, são aqueles que se manifestam pela psicografia ou escrita direta, né? E que nos parecem defensores da perpetuação de privilégios de casta, o que nos parece confrontar profundamente com o Evangelho de Jesus. Então, eles poderiam defender essas ideias, mas acredito que não colocando essas ideias como sendo ideias cristãs. Né? Porque, pelo que pouco que eu pude entender de ideias cristãs na minha vida, a ideia de igualdade foi uma das... de igualdade e fraternidade, né? É um conceito basilar do cristianismo, né? Acho que a Revolução Francesa ela não trouxe nada de novo ao falar em liberdade, igualdade e fraternidade. Apenas deu uma repaginada histórica nesses conceitos, né? De liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então, como que o livre-arbítrio é conceituado na sociedade atual? Eu acho que diz muito como foi no princípio o uso desse livre-arbítrio, né? Por observarmos essas manifestações ainda presentes no nosso mundo, e nós observamos que o espaço dado ao livre-arbítrio nem sempre é condizente com o bem social, então nós entendemos que não poderia, de forma alguma, esse livre-arbítrio, né? Ele ser essa coisa que pode tudo, né? É isso que nós falamos sobre o livre-arbítrio, né? Bem, perdoe-me a pergunta maledicente, mas acho inevitável, até porque temos o dever de representar todos os ouvintes aqui. Mas, pelo visto, parece que um ser perfeito
teria criado seres imperfeitos. Como pode isso? Eu acho que isso é a primeira impressão, né, que nós temos, né? É um questionamento, né? A gente falar a respeito de ser ou de não ser, né? Em primeiro lugar, a gente vamos voltar a essa questão aí da vida, né, no seio do Criador, né? Ser é pensar. Ser é pensar. Não ser é não pensar. O Descartes, né, René Descartes, ele vai falar, né, eu penso, logo existe. Uma consequência natural do pensamento é a constatação de que nós existimos. E o pensamento que nós podemos ter, né, sobre o não ser, é que o não ser seria não pensar. Essa é a questão magna, né? Então, se houve, né, esse livre-arbítrio nas origens, né, do universo, né, e que nas origens que nós estamos falando, nós não estamos colocando a conceituação temporal. Nós estamos falando em origem no sentido orgânico, como é a constituição do organismo universal, né? Então, essa conceituação de que o livre-arbítrio possa ser utilizado num sentido ou no outro é a própria definição do livre-arbítrio, não é verdade? A liberdade de seguir para lá ou para cá. Você tem alternativa. Se você soubesse tudo em absoluto, não haveria necessidade do livre-arbítrio. Ele seria, vamos dizer assim, excêntrico, desnecessário e pleonástico, né? Se soubesse exatamente qual o caminho a seguir sempre, então você não precisaria de ter essa capacidade de escolha, né? A razão, uma vez que você a detenha, ela insere no organismo, né, vamos colocar no organismo universal, ela insere uma possibilidade estatística de equívoco, de erro. A gente tem um ditado, né, no latim, né, errare humano est. Errar. Só que a palavra errar no latim, ela não significa tão somente o equívoco, não significa tão somente aquilo que nós conceituamos como a coisa errada. Errar, no latim, quer dizer caminhar. Você diz assim, errou pelo deserto da Judéia durante muitos anos. Quer dizer, ele caminhou, se movimentou numa direção ou em outra direção. Então, a razão para se movimentar no terreno do conhecimento, ela tem que espraiar esse terreno, essa superfície, em todos os seus quadrantes. Nós já falamos sobre isso, que para conseguir o pensamento, né, pleno pela razão, seria necessário uma infinidade, uma eternidade de vida, né? E de experimentações para que nós pudéssemos conhecer toda a superfície do conhecimento. Nós estamos sendo modestos, mas não estamos falando em conhecimento volumétrico, né? Estamos falando em conhecimento de superfície. Porque se nós formos, então, imaginar que poderíamos conhecer a esfera infinita do conhecimento, seria, né, necessário ainda, né, um esforço maior. Então, o erro, acredito, né, é que na criação do ser e no nascimento do ser, como foi isso, né? É quando o espírito, ele disse para si mesmo, né? Eu sou.
E é o que acontece conosco, né? Você olha para si e diz, eu sou eu, né? Eu sou. O outro é o que eu não sou, né? A princípio, o primeiro pensamento que nos vem é um pensamento de afirmação em contraposição ao pensamento de negação. O eu sou se contrapõe ao não sou. O eu não sou aquele outro, né? E o universo, ele então deverá ter ocorrido isso na criação. Nessa afirmação necessária para o nascimento do ser, ou para a existência e reconhecimento do ser, né, dentro da potência criadora, ele deverá ter observado que ele sabia quem era. Esse ser é a própria natureza da vida. Não ser e não saber é da natureza da morte. Saber é a vida e é ter liberdade. Não saber é a morte e é o não ser. Se você não sabe quem você não é, né? Você nada é. Então, esse conhecimento, o erro, é o mesmo erro que nós percebemos na sociedade atual. Que nós podemos examinar pelo conjunto, né? A sociedade atual seria uma consequência de um movimento anterior. E observando, então, voltamos à questão da conceituação da liberdade. Assim como se conceituou, né, que se pode tudo, e nós verificamos que isso leva à desgraça, né, da sociedade, né, se todos fizerem exatamente o que pensam, né, isso não levará, senão, a uma guerra perpétua, né? Assim também se conceituar que o ser tenha tido, pelo fato de ter liberdade e de poder escolher, isso ser considerado um ser imperfeito. Então, se Deus, das suas mãos, né, aqui, né, as mãos de Deus aqui, nós estamos bem antropomórficos aqui, né? Nas mãos de Deus não pode sair uma obra imperfeita e jamais poderá sair algo imperfeito realmente, que não seria absurdo que eu imaginasse que Deus poderia criar algo imperfeito. Então, tudo que ele criou é perfeito, né? Tudo está certo. Então, como é que é o espírito, então, é imperfeito, né? É porque ele não é imperfeito. É uma conceituação equivocada do que seja a perfeição que nós temos, né? Assim como a liberdade não é a liberdade de fazer tudo que nós queremos, essa perfeição também não é a perfeição absoluta, que é atributo única e exclusivamente da potência criadora. Só ele não pode ser ultrapassado em conhecimento. Para os demais, por maior que seja a amplitude do seu conhecimento, jamais será absoluta. Será necessariamente relativa, assim como nós temos a sociedade terrena, nós podemos imaginar que houve a palavra não é adequada, mas a sociedade dos espíritos criados. Então nós já falamos que para a existência da harmonia, se nós temos um poder central, ou podemos ter todos em harmonia com essa potência criadora. Para nós será indiferente, né? Se todos obedecem ao chefe, né? Se tem um chefe ou se tem infinitos chefes, o que importa é que a vontade do chefe está sendo obedecida. Agora, o fato de alguns, muitos, talvez um número muito grande, né? Eles pensarem diferente, isso traria
traz ainda hoje uma desarmonia temporária nesse organismo. Mas, se nós conceituamos que Deus é perfeito, essa desarmonia ela é sanável e estava prevista, ou Deus não seria todo sábio. Ele não poderia deter o conhecimento infinito em todas as coisas se houvesse criado um ser capaz de instituir a desordem no universo criado. Então, necessariamente, se houve o mau uso, né, do livre-arbítrio, se foi uma escolha e o caminho não foi o correto, esses caminhos poderão ser mais longos ou mais curtos, mas chegarão sempre ao mesmo lugar, né? Que é ao conhecimento, né? Não há possibilidade de não atingir-se o conhecimento. Ou nós estaríamos imaginando que uma parcela da criação devesse ser destruída, né? Por ter atentado contra a organicidade desse organismo perfeito, né? Então, se o livre-arbítrio foi dado, né, é porque faz parte daquilo que é necessário a um ser perfeito, que é ter liberdade. Nós já falamos sobre isso. Seria impossível, aliás, seria até o absurdo, é que Deus tivesse criado o ser sem liberdade. Aí que nós teríamos dificuldade em responder essa questão. Esse que não seria para nós o modelo imperfeito, né? É aquele que faltasse a liberdade para um ser criado. Então, como todos tivemos, né, a liberdade, os que a utilizaram de maneira mais orgânica, de maneira mais respeitosa com relação aos demais, às demais potências criadas, então estes fizeram um bom uso desse atributo que lhes foi dado desde a origem. O que não quer dizer que uma parte do universo pudesse e devesse ser destruída, ou, se não pudesse ser destruído, o que seria pior, né? É que uma parte do universo estivesse sempre em contraposição contra a força criadora. Se é que isso é possível. E nós não conseguimos compreender que isso seja possível. Ou seja, não é possível a destruição do espírito, no nosso ponto de vista, porque seria Deus eliminando uma parte da sua própria substância. Isso não seria possível. Mas, ao mesmo tempo, a existência da liberdade pressupõe a possibilidade de uma perturbação, ainda que momentânea, vamos falar assim, né? Porque tudo que é momentâneo tem a ver com o tempo, né? E a gente sabe que a eternidade, ela é a nossa medida. Então, se houve, se há ou se existirá a revolta, a rebelião, né, ela poderá nos responder sobre, talvez, até a existência do mundo em que nós vivemos, né? É isso que nós talvez falemos lá para frente, né? Houve essa rebelião? Ela houve? Esse é o nosso questionamento, né? E se houve? Nós podemos provar isso, que houve? Né? Tem algum sentido em falar isso?
Houve a tal queda dos espíritos, como dizem algumas religiões. O catolicismo, né, nos seus dogmas, fala sobre isso, né? A queda de Lúcifer, não é verdade? Isso já aconteceu, isso está acontecendo, isso vai acontecer. Mas ficamos por aqui, né? Porque é muita coisa para a gente falar sobre, né, sobre assuntos aí que, né, são bastante complexos. Com isso, terminamos o nosso programa de hoje. Queremos agradecer aos nossos queridos ouvintes pela audiência e, claro, ao nosso caríssimo Caliban Calites por mais uma participação neste programa. Muito obrigado. Como sempre, João, sou eu quem agradece pela oportunidade de estar conversando sobre temas tão interessantes. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!